Quem tem foco em pessoas tende a dar descontos demais sobre o preço que já está bem informado. Significa o quê? Você vai vender um serviço de buffet lá no Hibisco. Você já sabe que aquele buffet tem que ser R$100 por pessoa e acabou. Aquele é o menor preço para você lucrar. Mas a noiva chega e diz: oh, mas é meu sonho casar com um jardim. Meu sonho é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você faz a 80 pagando em 10 vezes. Vocês devem ter chegado em alguns resultados aí. Foco em pessoas, em poder, autorrealização, lucro, status, né? Isso aí, pessoal, não necessariamente é o que você é. Esse é o perfil que você desprende na hora de empreender. Óbvio que o empreendedor e a pessoa física se confundem o tempo inteiro. Então isso diz bastante do perfil comportamental, tá? De vocês. Então quem tem foco em pessoas, e aí se o seu deu pessoas, por que isso tem a ver com precificação? Porque isso vai alterar a sua forma de empreender e de verificar o negócio. Quem tem foco em pessoas tende a dar descontos demais sobre o preço que já está bem informado. Significa o quê? Você vai vender um serviço de buffet lá no Hibisco. Você já sabe que aquele buffet tem que ser R$100 por pessoa e acabou. Aquele é o menor preço para você lucrar. Mas a noiva chega e diz: oh, mas é meu sonho casar com um jardim. Meu sonho é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você faz a 80 pagando em 10 vezes. Eu não sei se é o caso, né? Mas seria. Por quê? Porque a flexibilização é para atender a realização do cliente. Sua tendência é a agradar e atender as pessoas. Tende a colocar a lucratividade em risco. Em função desses descontos e flexibilidade, você tende a errar a precificação. Seu objetivo de trabalho será sempre agradar aos clientes internos e externos e pouco se focará em lucratividade. Tende a transferir poder e status a terceiros e, portanto, deve-se tomar cuidado com funcionários dominantes. Esse perfil empresarial faz com que, se você tiver um gerente, um gestor, um diretor que tem um perfil comportamental baseado na metodologia DISC muito dominante, ele toma a gestão do negócio de você. E aí ele passa a ser o líder da empresa, você passa a ser o liderado. E, se você não tiver cuidado, ele começa a lhe passar tarefas o tempo inteiro. Aquele funcionário, quando você está assim, sentado na sua mesa, pensando no negócio, aí ele telefona e diz: a pia entupiu, Diogo. E daí? A pia entupiu é problema dele. Como é que o gestor vai desentupir a pia? Quantas vezes te ligo para desentupir a pia? Várias, né? Desentupir pia não é trabalho do gestor. Se a pia, assim, se o problema for gravíssimo, aí você chama ele. Então, funcionários dominantes, às vezes não dominantes também, tem mania de transformar a gente em tarefeiros. E aí a gente tem que ter atenção, porque senão um gestor pega e fica todo tempo pedindo para a gente atender o cliente, para a gente fazer o orçamento, para a gente atender o cliente e dar o desconto. E aí, em vez de ser gestor idealizador, passa a ser funcionário do gestor dominante. Tá? Isso aqui a gente vê o tempo inteiro. E como eu trabalho numa empresa que tem muita operação, é o tempo inteiro gente me dando ordem para eu fazer tarefas. Pode tender apesar de gostar de pessoas, não conseguirá trabalhar no setor de RH ou pessoal, porque não consegue demitir pessoas e não sabe contratar pessoas. O primeiro que chegar dizendo que, pelo amor de Deus, eu preciso do emprego porque eu estou passando necessidade, vai ser contratado. Normalmente estará no comercial ou no setor produtivo. Apesar da sua relativa permissividade com índices atrelados a resultados de trabalho, ele dá menos prejuízo na área produtiva. Tá? Tem alta capacidade de inovar, mas pouca de executar. Ou seja, ele cria, mas na hora de executar ele não sabe dar ordem para as pessoas. Então não tem execução. É aquele que é cheio de ideias, mas não faz nada. E aí tem... Gente, ó, pode não ser o caso de vocês, tá? Por exemplo, esse aqui não é o meu caso, e o meu foco é pessoas. Eu, quando penso numa coisa, eu faço na hora. Ou eu não faço, ou eu desisto de vez e esqueço. Não fica me martelando a mente. Mas, de um modo geral, eu faço. Mesmo que dê errado, que eu me arrependa, mas eu vou fazer.
Então pode não ser o caso de vocês. Tem perfil disperso, fala bem, mas de forma moderada. Normalmente são pessoas mais calmas, para poder não criar conflitos. Aí o empreendedor focado em autorrealização, ele tende a gerir bem os negócios e uma precificação adequada, mas terá muito foco em expansão ou a se associar a pessoas capacitadas, o que pode reduzir a lucratividade. Ou seja, ele quer que o negócio dê muito resultado a qualquer custo, porque é autorrealização. Busca se aperfeiçoar sempre e não lida bem com derrotas do dia a dia. Trabalha muitas horas, então percebe bem as deficiências gerenciais do empreendimento, porque ele está dentro do negócio o tempo inteiro. Por trabalhar bastante e buscar a satisfação profissional, relacionamentos de qualquer espécie não serão o foco. Pode amar demais, mas largará as pessoas amadas pelo trabalho sem se ressabiar. Ou seja, por exemplo, quem trabalha com gastronomia larga a família a qualquer hora, o tempo inteiro. Quem for médico vai dar plantão um atrás do outro, porque o que ele quer é autorrealização. Enfim, quem trabalha com criatividade vai fazer a mesma coisa. Não pode ser o gestor financeiro, mas se adequará bem a qualquer área. Quando eu falo que ele não pode ser, ele pode ser, claro, ele pode estar lá. Só que ele vai gastar o dinheiro todo, tá? E aí não dá lucro. Não tem precificação que acerte. Fará bem seu papel no marketing. O empreendedor motivado pelo lucro normalmente é seco e direto no trato. São empreendedores que não tendem a ser inovadores ou buscar diferenciais, porque inovação custa caro. E ele não gasta dinheiro com nada. Modelam facilmente seus concorrentes, já que seu plano de negócios tenderá a ser o melhor do que os dispersos inovadores. Ou seja, esse é o típico que faz aquele problema lá com Freud. Ele olha para os concorrentes e ele deprecia os concorrentes para que naquele momento ele se sinta melhor e justifique a falta de investimento. Certo? O reinvestimento está sempre prejudicado e tende a ter grande turnover de funcionários, porque não remunera bem. São empresas lucrativas, mas tendem a ter pouco destaque empresarial, principalmente se forem pequenas ou médias. Introspectivo e desconfiado é uma característica pessoal. O empreendedor motivado pelo status tem muita relevância de mercado, tanto a empresa como a figura do empreendedor, ou seja, ele vai aparecer o tempo inteiro. Mantém bom relacionamento com a mídia e influenciadores. Pode ter a lucratividade comprometida na margem de contribuição, mas tende a conseguir alavancar o faturamento pela superexposição. Ou seja, é o típico empreendedor que gasta muito, mas bota muito dinheiro para dentro, né? As oportunidades de negócio que surgem suprem a falha de precificação e de bonificação de descontos, porque esse é o típico que dá comida de graça, se for um restaurante. Passa por cima de concorrentes que afrontarem sua liderança, mas jamais o fará de forma antiética, porque isso poderia abalar sua reputação. Tenderá a investir muito em publicidade, tem facilidade de falar em público e normalmente terá redes sociais bem ativas, já que isso será terreno fértil para disseminar seu status e a dominância social. Fala muito e pensa rápido, que é a característica de quem quer estar em evidência. E aí tem um empreendedor motivado pelo poder, que teve uma pessoa aqui que já disse assim, o meu deu poder, mas eu não sou assim não. Aí, quando começou a ler, aí disse, eu acho que eu sou um pouquinho assim, né? Então, toma decisões impulsivas e ouve pouco os sócios. E quando ouve, faz o que quer. Tende a fazer uma gestão centralizada e corre o risco de comprometer a lucratividade pela dificuldade de relacionamento com os clientes internos e externos. Tentará levar vantagem frente aos clientes, o que poderá prejudicar a precificação por ficar alta demais. Então é aquele típico que lança um preço lá em cima para ver se cola, tenta enganar, entre aspas, o cliente, mandando uma precificação diferenciada para cima, mas a curto e médio prazo o cliente percebe e dificulta a fidelização. Pode não gostar de pessoas e por isso as manipula e coloca todos para trabalhar para ele. A manipulação não necessariamente define que seja uma pessoa inidônea. Tem um perfil negociador e pode ficar mal visto pelo mercado pela desproporcionalidade de suas ações. Ou seja, imagine que ele trabalha, como a gente estava falando, em construção civil e aí uma carrada de areia custa R$500. Então ele vai chegar para o fornecedor e vai dizer, te pago 250 nessa carrada, pago à vista. Ou seja, como o foco dele é dominar as pessoas, ele vai ter ênfases desproporcionais em
colocações. Suas propostas incondizentes são isso, e essas propostas incondizentes são em todas as áreas. Sua capacidade de comunicação não é boa.